Pois é, hoje a gente aqui ainda na linha de preocupação com a saúde está conversando com você sobre alimentos viciantes, algo bastante comum no nosso tempo atual. A gente já falou, né, lá no início que enquanto a indústria procura muitas vezes explorar a vontade, o desejo de prazer do ser humano, a vida moderna, o estilo de vida, o estresse, muitas vezes nos empurra mesmo para consumir alimentos que causam dependência. Porque eu aposto que você em algum momento já disse isso. Ah, não, eu mereço, eu quero um pouquinho de alegria, né? E aí deixa eu comer isso aqui. E aí a gente vai. Agora, em que momento parar, né? Como é que é essa questão? Todas as pessoas, elas têm esse aspecto, os alimentos viciantes, eles influenciam todas as pessoas, ou como é que funciona isso? Então, vamos lá. Assim, cada pessoa tem a sua relação com a alimentação, né? Tem gente que tem uma relação emocional um pouco mais forte, gente que tem uma relação um pouco mais fisiológica, digamos assim, que consegue entender e respeitar mais os seus mecanismos de fome e saciedade. Mas assim, eu estava lendo até uma pesquisa que eu achei muito interessante, de 2010, que foi feita na Flórida, e que eles deram para ratinhos, separaram em 3 grupos e deram para um grupo uma alimentação equilibrada, para outro grupo deram uma alimentação equilibrada e durante 1 hora ao dia deram alimentos muito gordurosos, açucarados, industrializados. Não sei se você conhece esse estudo. Vamos continuar para a gente ver. E para o terceiro grupo, eles deram somente uma alimentação à base de alimentos gordurosos, enfim, o que a gente chama de junk food, né? Depois de um tempo, o que eles viram é que esse grupo que consumiu os alimentos gordurosos como alimentação principal, acabou comendo muito mais, tendo uma relação muito mais compulsiva com a alimentação. E eles viram que era uma relação até semelhante ao que acontece com algumas drogas no nosso organismo. Porque alguns alimentos, eles conseguem aumentar a produção de algumas substâncias no nosso sistema nervoso central. Então, eles produziam mais dopamina. Isso estava relacionado ao humor, ao bem-estar desses ratinhos. E o que acontecia? Com o tempo, o excesso da produção de dopamina fazia com que o organismo, para equilibrar, diminuísse os receptores para a dopamina. E aí, o que acontecia? Eles tinham que comer muito mais para ter a mesma sensação, né? Já que eles tinham menos receptores. Então, assim, com isso se percebeu que realmente esses alimentos podem viciar. Então, assim, uma alimentação ruim já é um sinal de que a pessoa pode criar algum vício com o alimento. Então, alguém que tem uma alimentação mais equilibrada dificilmente vai ter essa relação. E a gente até percebe isso no consultório. Quando a pessoa vai melhorando a alimentação, ela vai percebendo que ela já não precisa mais daquilo. Ela tem mais domínio sobre a alimentação do que a alimentação sobre ela, né? E a gente vê mesmo que você pega a coisa da batatinha frita, esses biscoitinhos, não sei o que, mas você pega, você come um saco inteiro do biscoito, né? Você come um saco inteiro da batata, você não consegue, você quer comer mais, não consegue parar. Parece que o teu organismo pede, nunca fica saciado. E existe essa relação mesmo. E uma coisa também que a gente vê bastante pessoas que ficam muito tempo sem comer, isso dificulta a escolha do alimento. Então, um jejum muito prolongado, a hora que você vai se alimentar, você perde aquele domínio mesmo sobre o que escolher para comer. Qualquer coisa que vier, você o que aparecer, exatamente. Então, assim, você conseguir manter um ritmo de alimentação, uma rotina alimentar legal, organizada, vai fazer com que as escolhas fiquem mais fáceis. Existe, a literatura fala, né, completando o que a Paula está colocando aqui, que na verdade os alimentos ricos em gorduras e em açúcar são os que trazem uma dieta rica em gordura e açúcar traz essa sensação de vício de uma maneira mais frequente. Isso dando, né, na sequência dessa explicação, na produção da dopamina, porque na verdade quando você come, você tem um pico
glicêmico que aumenta e aí você libera insulina. Essa insulina ela acaba sendo um varredor de vários tipos de aminoácidos no organismo para direcionar onde ele tem que ir e facilita com que o triptofano vá para a área cerebral para produzir a serotonina, dessa sensação do humor e tudo mais. Da mesma forma, é produzido no próprio organismo também a tirosina, que vai para a sensação, para o ciclo da recompensa que a gente estava falando no início, naquela sensação de alegria, êxtase, que é o que associa ao aspecto da morfina e etc e tal. Os laticínios, nas suas produções, os derivados, né, do leite nas suas produções, eles acabam tendo uma proporção de tirosina maior, como é o caso do queijo, por isso que o queijo é tão falado. Isso também existe em alguns tipos de bebidas alcoólicas. O vinho é um dos que tem a maior proporção dessas substâncias também. Mas eu também acho, dentro da pergunta que foi feita no início, antes da nossa parada, que existe uma coisa muito importante que as pessoas não prestam atenção hoje em dia, que é a introdução dos alimentos para uma criança. Porque existe algo que é chamado de memória sensorial. E, na verdade, nós gravamos tudo e é a partir dessa memória sensorial que a gente vai fazendo todas essas modificações. Isso que a Paula estava comentando, até do equilíbrio de uma dieta, você tem que fazer, no momento em que você está modificando a dieta de uma pessoa e ela se adaptando, você está modificando também essa coisa mais profunda que é aquele mecanismo interno, uma memória ligada ao aspecto sensorial, de alimentação e tudo mais. Então, existe uma ciência muito bonita da introdução dos alimentos, onde você não deve, isso é muito importante para as mães hoje em dia que não usam isso, porque aí a vida moderna é o grande problema. A gente busca facilidades, onde né? não deve. Então, assim, você começa introduzindo com frutas, porque aí vem a beleza da composição desses alimentos, porque os alimentos que têm os nutrientes mais facilmente assimiláveis são as frutas. Depois começam a vir os vegetais, aí tem os grupos de vegetais, que aí vai criando a complexidade do alimento. Por isso que a ciência dos alimentos é tão espetacular e misteriosa e muito boa. E aí, quando você vai colocando isso para uma criança, sem você adicionar, no momento que você faz essa introdução de frutas, depois de vegetais, depois os cereais, sem você trabalhar com até temperos, você não tem que trabalhar com tempero, você tem que deixar a criança perceber o sabor de cada coisa. E você tem uma oportunidade de ir introduzindo cada tipo de alimento e ver a reação da criança para aquilo. Então, assim, se tem uma reação alérgica a algum alimento, você percebe como mãe qual é, porque você não mistura muitas coisas. Perfeito. Então, o grande problema que se tem hoje em dia, a grande batalha de se modificar isso na indústria, é o doce muito excessivo e o salgado muito excessivo. Então, existe um trabalho da vigilância sanitária, na verdade, assim, isso não só a nível do nosso país, mas existe um trabalho da Organização Mundial de Saúde para reduzir o teor de sal nos alimentos industrializados e para também trabalhar em cima da parte do açúcar. Porque se a gente for perceber o que você tem de produto processado, panificáveis, as guloseimas, que isso para mim não é alimento, não estou considerando isso. Panificáveis e tudo bem que de vez em quando a gente pode deixar uma balinha, né? Também não vamos ser rígidos, claro. Mas é panificáveis e laticínios são os que você mais encontra, né? Edra, eu quero assim corroborar com essa tua fala, porque eu estava até comentando com vocês um pouquinho antes, né? Ouvi uma entrevista, ainda não me aprofundei um pouco mais nisso, mas quero me aprofundar sim. Mas me chamou a atenção até porque a gente ia fazer esse programa hoje, né? Mas o governo do estado está muito preocupado, o governo brasileiro está muito preocupado aqui também com essa questão dos alimentos, especialmente para crianças, e vem aí, inclusive, uma cartilha falando um pouco mais sobre a alimentação, a boa alimentação. E o que mais me chamou a atenção foi essa questão de que
na introdução da alimentação das crianças, né? Muitas vezes pela praticidade, pelo estresse, pela questão da correria, praticidade da vida moderna mesmo, a gente opta pelos pózinhos comprados em vez da fruta, só que, aí me corrijam, né, nessa colocação, mas esse pozinho, ele, por exemplo, ele já tem os elementos viciantes. Ele distorce, o que a entrevista dizia é que ele distorce o sabor do alimento. Ele habitua a criança com algo, às vezes, mais doce, mais denso. E quando ela vai provar a fruta, ela não gosta. Sim. Então, essa história da criança que não gosta da fruta, não gosta do legume. Claro, a gente, mães, Sim. a gente acostumou num outro sabor. Ela não vai gostar, porque esse produto industrializado, ele transforma o paladar. Sim, Né? sim. Mas assim, aí a gente já está indo até porque quando ele se qualquer um dos nossos telespectadores for buscar no Google alimentos viciantes, eles vão acabar encontrando poucos grupos considerados como alimentos viciantes. Aí entra parte de alguns laticínios, algumas carnes, né? Isso, Paula, mais alguma coisa, assim, açúcares. E aí, pensando no alimento in natura, eles associam a isso também, porque você tem o foco dessas substâncias. Quando a gente entra no alimento industrializado, eu já tenho uma visão de viciante de um outro jeito. Porque, assim, não é que se coloca essas substâncias viciantes, é porque você trabalha como você até comentou, você trabalha com uma mudança para chegar a um aspecto de um paladar, que aí você grava na memória da criança que aquele suquinho tangue de manga, aquele é o sabor da manga. Quando ela vai experimentar o sabor da manga, ela não associa o que disseram a ela o que era. Isso é uma realidade. Mas aí já é um outro mecanismo. Agora, assim, o grupo melhor de se trabalhar é a criança, porque você vai trabalhar essa memória sensorial, então vai virar um adulto mais seletivo na sua alimentação. Perfeito. E é por isso que hoje em dia tem tanta essa preocupação. Mas nós temos que trabalhar com os adultos atuais que acabam buscando esses alimentos. Então, assim, de uma maneira prática, né, para o adulto ter uma conscientização e se preocupar, ele deve evitar usar algumas coisas industrializadas no dia a dia. Não quer dizer que ele vai suspender isso de vez. Por exemplo, eu, na época que trabalhava com clínica, eu brincava. Durante a semana, você faz uma alimentação, mas assim, segue a dieta, de segunda a sexta. Chega sábado, domingo, você quer fugir um pouco, também a vida é um prazer, o alimento é um prazer. Você também não pode virar. E a pessoa, aos poucos, ela vai se adaptando e vai fazendo as suas escolhas melhores, porque o organismo vai sentindo menos aquilo. Não pode ser nada drástico, porque também não é uma coisa positiva, na minha visão. Acredito que a Paula também possa facilitar nisso aí mais. Com certeza. E até um ponto que eu acho interessante tocar é o dos adoçantes, né? Sim. Que eu acho que as pessoas consomem em excesso, né? Não tem caloria, aquilo não engorda. Então vai e vira 10, 15, 20 gotinhas. E aí, realmente, o paladar acaba se acostumando, se habituando com um sabor. E ele já é muito mais doce que o açúcar, né? Além de, né? Então a pessoa se habitua com um paladar muito mais adocicado e quando vai comer um doce espera isso também. Eu vou dar uma dica para todos aqui. A gente adora a dica. Eu tenho 52 anos. 52 não, eu já estou me adiantando, tenho 51, vou fazer 52 em dezembro. Eu não uso açúcar em nenhuma bebida que eu tomo. Estou dizendo isso assim para vocês acharem que eu estou aqui por causa da bebida. Assim, eu gosto de sentir o gosto da fruta. Então, assim, façam isso, não usem açúcar em nenhum suco, em nenhum chocolate. Nescau para criança, pelo amor de Deus, o Nescau ele já é adocicado, eu não preciso colocar mais açúcar. Umas pequeníssimas coisas nesse sentido que você possa fazer, você vai melhorando a sua alimentação sem ser radical. Começa a reduzir uma coisa ou outra, por exemplo. Para que usar adoçante? Não usa nada. Sinta o sabor do café. Você quer tomar café de vez em quando? Sinta o sabor do café. Né? Então, assim, são pequenas coisas que já vão melhorando.
Você está falando e a gente tem visto, vocês estão falando e a gente tem visto que é uma tônica muito forte nessa questão da mudança de comportamento em relação à alimentação, nada de radicalismo. Sim, né? Ninguém está aqui dizendo que não pode ser prazeroso, muito pelo contrário, precisa ser prazeroso. A gente só precisa mudar o nosso parâmetro racional do que é esse prazer, né? Porque a gente se acostumou. E a gente fala em mudar esse parâmetro das crianças, mas e nós que já estamos viciados? Sim. E nós que já estamos acostumados? Como é que a gente pode fazer essa mudança, né? Só com processos graduais e a gente tendo a preocupação de ter a liberdade de uma hora ou outra provar daquele alimento. E talvez, com o passar do tempo, a gente vai deixando para lá, exatamente, mas, por sem exemplo, dúvida nenhuma. O queijo nessa história, que foi o vilão inicial, que nós nem começamos a falar de chocolate, né? Porque o chocolate acaba que é um alimento que a gente não consome, digamos, toda hora. Né? Aí só aquelas pessoas que gostam muito de chocolate consomem e não tem por que não consumir, só de uma maneira mais gradativa. Mas o queijo, ele é um alimento que dentro da própria dieta e principalmente dos usuários da dieta ovo-lacto-vegetariana, ele precisa ser utilizado para dar o suporte proteico. Mas você pode usar um queijo desse misturado numa salada. Você pode usar um queijo na hora que você vai fazer um sanduíche e aí também colocar um vegetal. Então, você vai tendo um equilíbrio que no consumo daquele alimento, você não está consumindo ele sozinho, isso é uma outra visão. Porque uma coisa é você olhar o alimento e você consumir ele, outra coisa é você ter um conjunto de uma refeição, o que aquilo vai fazer no organismo. Então, já preciso parar de novo, né? Vou dar a nossa paradinha e quero voltar falando um pouquinho mais dessa questão de como é possível perceber se a gente já está viciado em determinado alimento e como que a gente faz aí para tentar quebrar essa sequência, né, desse já estímulo, desse vício, como é a palavra que a gente efetivamente está usando aqui. Sim. Tá bom? Ok. Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero